Olá a todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Hoje eu quero mostrar aqui um equipamento que eu construí. É um polariscópio. Observe que ele é um instrumento simples. Basicamente ele tem dois filmes polarizadores, um aqui na base, onde tem também um sistema de iluminação, e outro aqui em cima, que é removível. E também ele pode ser aqui ajustado, seu ângulo. Observe. E esse é usado principalmente, esse equipamento, em obtenção de cores de interferência em materiais cristalinos. Mas o legal também é usar esse equipamento para identificar pedras preciosas, gemas, minerais transparentes, e é o que basicamente nós vamos fazer aqui. Ele, como eu falei, tem um sistema de iluminação. Deixa eu ligar ele aqui, observe. Tem um sistema de iluminação na base. E esse aparelho ele tem essa característica aqui interessante. Como a luz atravessa o filme polarizador da base, e como nós temos um outro aqui no topo, nós podemos, ao girar aqui esse polarizador superior, que é o analisador, nós podemos extinguir a luz. É a mesma coisa de dizer que nós cruzamos os polarizadores. Observe aqui, ó. Olha. Esse é um efeito, um fenômeno bem conhecido de películas polarizadas, onde a luz é extinguida totalmente, que nós temos os polarizadores cruzados, ou seja, se o da base está nessa orientação, o do topo está nessa. Se o da base está nessa posição ou orientação, o superior, esse polarizador aqui de cima, está nessa. Então realmente a luz não passa. Só que nós podemos colocar alguns materiais aqui no meio desse feixe de luz e estudar suas características, como cores de interferência e outras características ópticas. Isso é conseguido por esse efeito. Nós vamos estudar alguns minerais aqui, gemas, algumas pedras preciosas. Tem kunzita, topázio, diamante de Herkimer, tem barita, tem água marinha, peridoto, quartzo, ametista, turmalina. Aqui também nós temos granada, euclásio, fluorita, opala, ágata comum, ágata ordinária, sem características especiais. E nós vamos dividir principalmente em dois grupos: os anisotrópicos em cima e os isotrópicos. Isso, pessoal, para resumir, significa o seguinte, que essas pedras aqui, minerais, quando colocadas aqui sob luz, sob nicóis cruzados, sob luz polarizada, elas terão a sua característica de luz alterada a cada 90 graus. Nós vamos girar a pedra lá entre os polarizadores e ela não vai ter uma iluminação constante, mas vai variar conforme eixos que nós vamos mostrar ali no momento. Essas isotrópicas não. Granadas, fluorita, euclásio, mesmo a opala e alguns tipos de plástico também, eles terão uma iluminação constante, ou serão totalmente iluminados ou totalmente escuros ao girarmos. Esse é o efeito aqui para a gente conseguir estudar uma pedra preciosa, um mineral. O interessante vai ser a distinção entre opala e ágata. A ágata sempre vai ficar iluminada, é um mineral isotrópico, sem cristalização aparente. A opala sempre escura ao girarmos. Esse é o estudo. E vou mostrar aqui umas micas, calcita e um pedaço de plástico para a gente ver umas cores de interferência bem legais. Deixa eu preparar aqui uma montagem
e vamos à demonstração. Ok, então nós temos aqui a montagem. Está ligado o aparelho e ajustado na posição. Aqui girando o polarizador superior, nós vamos extinguir a luz, essa posição, certo? Então nós temos nicóis cruzados, polarizadores a 90 graus. E nós vamos testar aqui principalmente minerais e pedras preciosas que têm as características mais destacadas, como anisotrópicos ou isotrópicos. Então vamos observar aqui alguns minerais anisotrópicos. Esses minerais têm a característica de não ter um comportamento constante sob luz polarizada. Então a cada 90 graus, mais ou menos, eles mudam, variam entre escuros e claros. Observe. Primeiramente uma água marinha. A luz passa. Ó. Partes do mineral não são totalmente iluminados a mais ou menos 90 graus. Essa é uma característica inconstante do material. Uma kunzita, variedade de espodumênio. A luz passa totalmente e girando o material, aqui a luz é extinguida. Passa até o brilho externo do material ajuda na identificação. E aqui a luz não passa, ou não há mais o brilho total do material. Turmalina. Aqui a luz passa, aqui a luz está impedida de atravessar o material de maneira plena. Aqui ela já passa, o brilho é total. Aqui não passa. E aqui o material já está todo iluminado. Alguns materiais exibem essa característica de maneira mais notável. Um dos mais notáveis, sem dúvida, é o quartzo. Totalmente iluminado. E ao girarmos o material, a luz não atravessa. Perceba aqui nessa situação. Mais uma vez girando. E novamente não passa a luz. Aqui nós já temos o brilho total do material. E aqui novamente. Observe que a cada 90 graus mais ou menos o material impede que a luz o atravesse ou o ilumine plenamente. Peridoto. É nessa posição que ele extingue a luz, não permite que ela passe ou ilumine. E aqui nós já temos a iluminação total do mesmo. Girando novamente. Ele não é iluminado completamente. E aqui novamente é iluminado. Então essa é a característica de minerais anisotrópicos. Eles têm uma mudança. O tamanho do seu brilho e a quantidade de luz que permitem passar varia conforme girados. Aqui um pequeno cabochão de ametista. Totalmente iluminado. E sem iluminação. Sem iluminação, totalmente iluminado. Então essa variância de luz que é o que nós procuramos na identificação de minerais anisotrópicos.
Esse é um diamante de Herkimer. Vamos estudá-lo aqui. Uma boa iluminação nessa posição, mas há variação na iluminação. Aqui há iluminação, mas aqui há mais. Isto se dá a um giro de 90 graus mais ou menos. Um outro mineral aqui, barita. Observe a quantidade de luz aqui e compare com a quantidade de luz aqui. E apenas mais uma observação aqui de um material, que é o gesso. Aqui ele tem uma quantidade de luz, só que aqui ele tem muito mais luz ao ser girado. E aqui novamente a quantidade de luz que o atravessa ou ilumina é menor. Vamos observar agora alguns minerais isotrópicos. Esses minerais têm a característica de não terem variação de luz, de quantidade de luz, de iluminação interna, de luz que deixam passar. Ou eles são totalmente escuros, ou são totalmente claros. Granada, primeiramente. Não há variação. Esse é um tipo de mineral em que ele é totalmente escuro, observe. É claro que ele tem uma certa iluminação aqui. Ele não é negro, né? Não é isso que nós queremos dizer. Mas ele não tem aquela iluminação característica aqui para o experimento. Conforme girado, ele se mantém constantemente iluminado. Euclásio. Pequeno cristal de Euclásio. Observe que ele está muito bem iluminado. Só que não há variação nessa iluminação ao ser aqui girado. Ele não alterna entre claro e escuro, mas somente claro. Característica que o identifica facilmente. Outro mineral, cristal de fluorita, totalmente iluminado, e é assim que ele permanece durante uma rotação completa de 360 graus. Não há variações entre eixos de 90 graus. E uma coisa bem interessante que dá para fazer é a pesquisa de opalas e ágatas. Essa é uma opala, ela não está totalmente iluminada. Ela até tem uma iluminação, mas não é isso que nós procuramos. Ela não tem aquele brilho característico aqui da iluminação de polarização. Ela permanece, ela é considerada para esse experimento escura, embora seja transparente. Ela é transparente, por isso que ela é escura. Então perceba que essa é uma característica realmente do material, porque embora seja transparente, ela não permite a passagem da luz, ou não permite completa passagem da luz. Agora uma ágata é diferente. Elas têm a mesma transparência até essas duas pedras. Observe como ela está iluminada e observe como não há variação de luz. Não há variação de luz. Ela está muito bem iluminada e permanece constante. Portanto, aí uma boa maneira de se identificar e diferenciar opalas de ágatas. E, na verdade, esse é o teste mais preciso, mais confiável para fazer essa diferenciação, principalmente de maneira caseira, né? Sem equipamentos modernos e de alta tecnologia. A diferença então entre opala e ágata. Plásticos também são, na sua maioria, características ópticas interessantes. Rendem belas cores de interferência. Cores de interferência são essas variações de cores que nós temos aqui. Todas as cores do espectro, ou quase todas. Bem interessante. Isso aqui é um outro campo de física dos materiais, resistência dos materiais. E aqui mica
tem essa característica também. Ela rende belas cores de interferência. Veja aqui. E temos a calcita, que é um mineral óptico por excelência, que é anisotrópico, birrefrigerante. Então, conforme é girado, ele apresenta essa variação de luminosidade, que pode ser aqui claramente vista. Pessoal, era essa demonstração. Eu fico feliz aí de poder compartilhar esse equipamento, o uso básico dele para identificar gemas, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, minerais de coleção, joias, enfim, outros materiais no âmbito aí do conhecimento. E realmente dá para identificar, dá para diferenciar uma coisa da outra. Então eu espero que você talvez que goste de pedras preciosas, joias, gemas, minerais de coleção, possa ter apreciado essa matéria. Existe muita informação na internet, muitos materiais têm um comportamento diferenciado aqui sob luz polarizada. Alguns não têm características muito constantes, são mais difíceis um pouco de identificarem-se, mas dá para fazer um trabalho legal. Então agradeço a atenção mais uma vez e nos vemos numa próxima oportunidade.